Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Estamos chamando a Adriana Nascimento. Oi, Adriana. Oiê, Tudo bem? tudo? Você tá me ouvindo bem? Tô. Tá me ouvindo bem aí? Ah, então tá bom, tudo bem, tô ouvindo sim. Boa noite, pessoal. Que bacana. Estava introduzindo aqui o assunto, né, Adriano? Falando um pouquinho Aham, sobre o canal, o bate-papo que a gente vai ter, né? uhum. E com certeza que a gente vai ter né, assuntos muito legais para conversar aí, né? Uhum. E que a gente já conversou um pouquinho antes, aí a gente vai ter várias dicas aí para compartilhar com o pessoal, né? Legal. Legal. E, Adriana, então, né, fica à vontade para se apresentar, falar quem é a Adriana, né? Contar um pouquinho de você, da tua história aí, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer pela honra aí do convite. Fiquei bem feliz e principalmente pela oportunidade de falar sobre uma coisa que é o meu dia a dia, um assunto que eu amo, que eu entendo que é a minha vocação, que é o meu chamado, ajudar as pessoas a encontrarem aí felicidade e sentido no trabalho, né? Me apresentando rapidamente, eu fiz ao longo da minha vida alguns movimentos na minha carreira. Hoje eu sou coach de carreira, trabalho com treinamento, desenvolvimento com educação corporativa desde 2012, quando eu fiz a minha primeira transição de carreira, que eu era da área comercial e fui para a área de treinamento. De lá para cá, eu tenho capacitado equipes comerciais e trabalho também com treinamentos comportamentais e técnicos. E em 2016, eu conheci o coaching, me identifiquei demais, principalmente pelo fato de estar muito conectado já com o que eu fazia, que era treinamento e desenvolvimento. E por que que eu escolhi ser coach de carreira? Como eu te falei, eu fiz uma transição de carreira, eu acho que é bem importante pontuar que essa minha primeira transição, ela foi depois dos 30 anos, para ser mais exata, aos 35 anos. Então, eu falo de uma coisa que eu vivi. Hoje eu estou com 43 e agora no início da pandemia fiz a minha segunda transição, né? Porque eu tinha o coach como uma carreira paralela, trabalhava no horário comercial, na área de treinamento e desenvolvimento, e tinha o coach aí à noite, aos finais de semana. E a pandemia veio e deixou claro para mim que era o meu momento, né? Eu acho que é um momento que todo mundo está repensando as suas questões, suas crenças, questionando a sua vida. Eu acho que a pandemia veio para dar um break no mundo, para todo mundo olhar para dentro e ver o que está fazendo com a vida, né? E aí a demanda de pessoas nesse aspecto de querer uma ajuda para a carreira aumentou bastante. E eu tô aqui para contribuir no que eu puder agora nesse nosso bate-papo. Que bacana. Então, tua história tem tudo a ver com o assunto da live, né? Tem, né? E é bacana que eu não sabia disso, né? Então, quando a É gente conversou, verdade, contou, verdade. né? Pô, que legal, tem tudo a ver, né? Tem Experiência própria. sim. Sim, sim. Muito legal, muito legal. E aí você está falando da pandemia, né? É verdade, a Uhum. pandemia, ela, de certa forma, ela chacoalhou todo mundo, né? Sim. Fez muita gente pensar, né? Enfim, na vida, na carreira, né? Na estrutura de vida em si, né? E eu acho Uhum. que acabou acelerando muitos processos, né? Tanto das pessoas quanto de empresas, de uma forma geral, né? Uhum. Você tinha, por exemplo, na minha área, muitas vezes o trabalho remoto ainda era um tabu, né? Em alguns Sim, aspectos. sim. Uhum. E agora não tem jeito, né? Ele teve que aprender, teve que, né, saber lidar com tudo isso aí. Então, acho que, Uhum. claro, uma situação, né, difícil, né? Uma crise, ninguém esperava. Mas eu acho que é a questão da adaptação também, né? A gente se Sim, adaptar e virar página e saber lidar com tudo isso, né? sim. Muito legal. Então, Adri, vamos lá, né? Fala um pouquinho sobre transição, né? A pessoa já passou dos 30, provavelmente já teve bastante experiência né, na carreira, já fez algumas coisas, né? Na Uhum. vida e está pensando em mudar, né? Então, a pessoa pode falar, poxa, mas acho que a primeira coisa é pensar, né? Mas por que mudar, né? O que está me fazendo mudar?
né? Será que eu estou satisfeito onde eu estou? Ou só vislumbrei algo melhor, né? Estou bem, mas quero partir para algo melhor. Uhum. Como é que foi esse entendimento do, assim, do motivo, do propósito da mudança? Olha, a gente tem que ter clareza do motivo da mudança, né? Porque, assim, às vezes, um ajuste na própria empresa faz com que você ganhe um ânimo novo. Às vezes, você assumir um projeto mais desafiador, às vezes, você ter o protagonismo de se oferecer para cobrir algum gap que você identifica que existe na sua área. Então, assim, isso não está funcionando, funcionaria de outra forma. Apresentar esse projeto para o seu gestor ou para o seu superior. Eu acho que o que faz toda a diferença é a gente fazer aquilo que a gente acredita, né? Então, quando começa a esfriar e você não tem mais aquela empolgação, aí é a hora de parar e repensar, né? Então, assim, assumir um projeto novo vai me dar um gás novo e eu fico aqui mais algum tempo feliz, ou a questão é maior, eu não me identifico com os valores da empresa, não faz mais sentido para mim. Aí, de repente, é o momento de você pensar numa mudança de empresa. Então, assim, a transição de carreira não necessariamente é você começar uma coisa do zero, totalmente diferente. Às vezes dentro do seu time, no momento atual, você assumir novos projetos, você entender de repente se tem uma posição que você pode galgar dentro daquela empresa, ou um outro departamento que é mais desafiador, que tem mais fit com a sua experiência. Eu acho que assim, todas as possibilidades, você olhou dentro daquela empresa, não faz mais sentido, aí sim vale a pena olhar para o mercado. Né? Vale a pena você entender se a tua oportunidade de realização ela está fora do trabalho, daquela empresa, né? Então, assim, às vezes esse ajuste na rota te deixa legal, você está feliz com a sua carreira, só que às vezes o nosso ciclo em alguma empresa, ele se encerra, né? E aí é importante a gente entender quando aquele ciclo terminou. Então, uma coisa é um ciclo durante o seu período numa determinada empresa e outra coisa é um ciclo dentro de você que se encerrou, né? Então, acho que a gente tem que ter essa clareza. Ah, fantástico. É verdade, porque às vezes, no caso de uma insatisfação, né, uma situação que a pessoa se vê, pô, acho que não, né, não tá legal mais. Isso pode Uhum. ter várias causas, né, que a gente estava comentando, né? Às vezes, tô insatisfeito com a empresa em si, ou com o meu líder, ou com a minha equipe, Sim. né? Uhum. Se eu fizer uma mudança de equipe dentro da própria empresa, né, isso já me atende ou não. Acho que é bem legal você Uhum. falar isso da clareza que a pessoa tem que ter do motivo da mudança mesmo, né? Sim. Será que eu tenho realmente, né, fazer um movimento muito abrupto, né, na minha carreira, mudar totalmente ou não? Bem, Uhum. bem interessante isso, né? O primeiro olhar tem que ser esse, né? Entender se é essa questão, se tem como ter um remanejamento interno ou olhar para o mercado. Mas quando a gente pensa aí numa transição, eu acho que é uma questão mais profunda, sabe? Quando você, mesmo fazendo essa mudança, ou às vezes você carrega essa insatisfação já há muito tempo, e Uhum. você vai empurrando com a barriga, tá ruim, mas Uhum. tá bom, e aí no dia do pagamento eu faço as coisas que eu gosto, tá pagando as minhas contas, então assim, não tô feliz, mas tem os boletos, né? Uhum. Então, tem muita gente que é motivado pelos boletos, mas isso vai fazendo com que a gente se perca da nossa essência. Né? Você trabalhar só quando a única motivação é o dinheiro, é para pagar as contas, isso vai deixando você doente. E muitas vezes, né, assim, e aí eu já entro na questão de quais são os sinais de alerta de que de fato você precisa repensar a sua carreira ou pensar Uhum. numa transição e numa mudança. Um grande sinal é você observar a sua saúde. Por quê? Aquilo que a gente deixa lá no fundo, o seu corpo absorve e ele vai reclamar de algum jeito.
Então, se Uma você ótima história. costuma ficar doente sempre, presta atenção, porque isso pode ser algum sinal de que tem essa questão aí mal resolvida. Uhum. Eu acho que é um sintoma bem importante de observar. E aí, se as pessoas quiserem anotar, né? Então, assim, quais são os sinais de alerta que me mostram que eu tenho que mudar a direção da minha vida? Então, o primeiro ponto que eu colocaria é essa questão da saúde, porque é a somatização. O outro ponto que é muito comum é aquele pânico de segunda-feira. Então, aquelas pessoas que têm a hashtag odeio segunda-feira, né? Síndrome do Ou Fantástico. então assim, tocou a musiquinha do Fantástico, a pessoa já começa, meu Deus, amanhã vai volta tudo de novo, né? E aí assim, começa o ano, já olha no calendário para ver quando tem todos os feriados e todas as emendas de feriados, porque ela só é feliz de sexta-feira e ao final de semana, aos finais de semana. Então ela vive nessa angústia, né? Porque pensa, você passa a maior parte da sua vida no seu trabalho, longe das pessoas que você ama, e aí tem a justificativa, né? Ah, eu estou trabalhando porque tenho que pagar os boletos, tenho que pagar as contas, eu tenho que sobreviver. E aí a gente está falando da pirâmide básica, da base da pirâmide de Maslow, né? E a gente Uhum. quer ultrapassar isso, a gente quer sair do modo sobrevivência para ter segurança e para ir subindo até ter a autorrealização, né? Então, isso é bem importante. Então, o primeiro ponto que eu tinha comentado, a questão da saúde, que a gente vai somatizando, a síndrome lá de ter medo da segunda-feira, de aquela coisa do sextou, só que é sexta-feira, o que, que vai fazer na sexta, já chega no escritório falando do final de semana e já pensando no próximo, né? Uhum. É, outro ponto que é sinalizador de que a gente precisa repensar a nossa carreira é você acordar todo dia cansado. Uhum. Então, quando você acorda indisposto todo dia e você enxerga o seu trabalho como uma penitência, é um sinal de alerta. Outro ponto também importante observar, quando você começa a viver irritado. Vive no limite. E aí o que acontece? Quando você vive irritado porque você está vivendo uma vida que não é aquilo que você gostaria e você passa a maior parte do seu tempo representando, né? Porque é isso, né? O que Uhum. acontece? Todos nós temos os nossos dons e talentos. Deus colocou dentro da gente. E como é que eu descubro isso? Tem algumas formas, né? Quando você tem uma aptidão natural, que você não sabe nem explicar, e você, nossa, vai super bem, por exemplo, numa matéria, na escola ou na faculdade. Aquela que te dá gosto, que você consome. Isso Uhum. mostra um pouquinho. São alguns parâmetros para a gente identificar quais são os nossos talentos e, eventualmente, onde é que a gente se perdeu, né? Então Uhum. tem essa questão, tem aquelas coisas que você aprende muito, com muita facilidade. Então isso indica também que ali pode estar a tua vocação, teu talento. Um Uhum. outro ponto que é muito importante de observar para você se reconectar é você se observar quais são as atividades que você faz que você perde a noção do tempo. Uhum. A gente chama, né, a pessoa entrou em flow. Então, assim, nossa, esqueci de almoçar, nossa, né? Então, assim, é, são sinais de que aquilo é o que realmente você nasceu para fazer. E aí, Uhum. quando a gente trabalha para pagar conta, a gente se desconecta tanto da nossa essência que é como se você fosse trabalhar e deixasse a sua alma em casa. E Uhum. isso é muito angustiante. Por quê? Cansa, né? Oi? Chega uma hora que cansa. Chega uma hora que Cansa. cansa, né? Cansa, e aí você não consegue representar o tempo todo, sabe? Uhum. E aí o que acontece? Você entra num piloto automático.
e você faz as coisas de forma robotizada, sem paixão, sem brilho no olho. Então, assim, faz porque tem que fazer, faz para cumprir tabela, né? E como é que você vai brilhar, e como é que você vai ser promovido, como é que você vai entregar mais daquilo que você não acredita, daquilo que é uma tortura para você, né? E aí, voltando lá às questões de indicadores de que a gente precisa repensar a nossa carreira, é que realmente, como você falou, isso cansa. Então a pessoa vive tão irritada que aí qual é o segundo ponto que isso acarreta? Você passa tanta pressão no seu trabalho que quando você chega em casa, se o seu filho chora ou se o seu marido quer conversar com você, sua esposa quer falar de alguma coisa, você explode. Sabe? Tem uma válvula de escape. Ou então as pessoas acabam adquirindo vícios. Por quê? A vida dela tá tão ruim, é tão horrível, que ela precisa extravasar de alguma forma. Então, ela exagera na bebida, ela exagera na comida, ela quer elementos para anestesiar aquela dor de estar vivendo uma vida que não é a que ela nasceu para ser, né? Não é a que ela nasceu para viver. E aí, a gente vê pessoas viciadas em Netflix, em séries, em filmes, em vários outros vícios que, na verdade, servem como se fosse uma anestesia para aquela dor que está ali latente, né? De não estar vivendo aquilo que você nasceu para viver. Um outro elemento que mostra também que você precisa repensar a sua carreira é a procrastinação. Então, assim, você chega no escritório, imagina, né? Que vida terrível. Você acorda na segunda, já domingo à noite já está aterrorizado com a segunda. Aí você vai na segunda, acorda indisposto, vai trabalhar se arrastando. Aí quando chega lá, pô, você não queria estar lá, mas tem os benditos boletos, né? Aí você chega, aí você liga o computador, vai ver as notícias lá do seu time, vai ver rede social, aí vai tomar um café, ficar batendo papo. Então, assim, as pessoas ficam enrolando e procrastinando aquilo que elas precisam fazer, porque também é uma fuga da realidade. Então, se as pessoas estiverem com esses sintomas, é um sinal de alerta de que elas precisam, de fato, repensar a carreira. E não só uma mudança de trabalho ou de posição. Nossa, muito interessante você falar isso. Acho que todos os pontos fazem super sentido, assim. E quando eu estava falando ali, né, começando a falar dos problemas de saúde, né, em somatizar, eu me lembro bem das equipes por onde eu já passei, né, já liderei, era bem claro, bem nítido. Assim. A gente passava um momento de estresse ou de turbulência, de transição, a incidência de atestados médicos ia lá em cima, né? Não é? É engraçado isso, né? Como, assim, não tem mágica, né? O corpo humano, ele sente mesmo, chega uma hora que ele, né, ele vai extravasar isso de alguma forma, né? Sim, sim. Eu li uma coisa uma vez que fala assim, que tudo que você... todo pensamento ou sentimento que você enterra, ele vai sair no pior momento, da pior forma possível, né? E acaba manifestando, infelizmente, em doenças psicossomáticas, aí você desconta no seu parceiro, isso começa a deixar o seu relacionamento doente, você desconta nos filhos, então tudo isso é muito desgastante, né? É um preço muito alto que a gente paga quando a gente está vivendo o que a gente não nasceu para viver e quando a gente não está ocupando o nosso lugar no mundo. É verdade. Nossa, que bacana isso, né? Pessoal, e queria agradecer a todo mundo aí que está na live com a gente, né? Poxa, show de bola, são muito bem-vindos aí. Fica à vontade para interagir, mandar suas dúvidas aí, comentários, né? Muito legal os comentários de vocês aqui, né? Enfim, participando aí do conteúdo. Poxa, vocês são super bem-vindos aí. Se possível, clica ali no aviãozinho de papel, né? Manda para alguém que de repente vocês acham que está passando por um momento de transição, né? Para um amigo, um parente, ou que está, né? Enfim, pensando em fazer outra coisa aí profissionalmente. Compartilha, chama também aqui para a live, né? Para a gente estar batendo esse papo junto aí, né? Tá super, super bacana aí, tá?
Adri, então assim, né? Beleza, acho que, poxa, sensacional, né? Esse primeiro ponto que é entender o propósito da mudança, né? Entender realmente, né? O motivo, né? Né, entender o quanto faz sentido essa mudança, né? E Uhum, aí a pessoa está lá, né? Pegando o teu exemplo que você comentou, né? Com 30 e poucos anos, né? A pessoa pode pensar, poxa, mas eu já tenho toda uma trajetória, né? uhum. Vou, eu vou mudar de carreira, vou ter que recomeçar, ter que aprender tudo do zero. Como é que funciona isso, assim, Adri? Essa questão da adaptação no novo local, você que passou por isso, né? Como que a gente pode ajudar Bom, as pessoas esse pensamento aí? uhum. Bom, primeira falácia que existe. Bom, primeira coisa é que assim, né? A gente acha que quando chegou nos 30 anos tá velho. Então eu quero desmistificar isso, né? Tem que tirar isso, porque, meu, você tem muita vida pela frente, muita, né? Considerando a expectativa de vida que só aumenta, você não chegou ainda nem na metade da sua vida, para de ficar sentindo que você tá velho para começar alguma coisa. Você hoje é o mais jovem que você vai ser pelo resto da sua vida. A gente só amanhã, né? Então, assim, você acha que. Uma vez eu li uma frase que fala assim: daqui 10 anos você vai ter se arrependido de coisas que você não fez porque você se considerava muito velho, É né? verdade. Então, assim, a vida nossa é uma só, né? Independente de crença ou não, essa nossa existência é uma e ela tem que valer a pena, ela tem que fazer sentido. E é um desperdício de vida quando você gasta toda a sua existência, perde os melhores momentos com a sua família e com seus amores, porque estava numa penitência dentro de uma prisão, né? Então eu acho que é possível sim você atrelar os seus talentos a um trabalho. Uhum. E outra questão é essa: ah, eu vou começar do zero? Não, nunca mais você vai começar do zero. Você começou do zero quando você tinha 15, 16, 17, que você não tinha bagagem nenhuma. Hoje, Uhum. se você tiver 30, tiver 40, tiver 50, olha quanto você já aprendeu da vida. Então, assim, você Uhum. trabalhou numa empresa, você sabe como é o jogo corporativo, como as coisas funcionam, como é a questão de hierarquia, como é a questão de política. Você foi polido para ser mais bem educado nos seus relacionamentos, para se vender melhor, para se posicionar melhor. Então, por mais que a gente comece uma carreira nova, eu estou começando agora, mas estou concorrendo com galera de 20 anos, pô, tá todo mundo cheio de juventude, eu já não estou nesse pique todo, se eu vou para balada, eu tenho que tomar um energético antes, porque eu não aguento, não tenho mais o mesmo pique. Por outro lado, você Uhum. tem a sabedoria da vida, sabe? Que você foi adquirindo e aquela casca que você foi criando independente da área que você trabalhou. Você cresceu como ser humano, então nunca você parte do zero, né? Eu trabalhando com educação corporativa, nunca para o adulto você ensina alguma coisa considerando que você está ensinando do zero, porque o adulto aprende com base na experiência que ele já tem. Aí ele constrói o conhecimento. Da mesma forma, você constrói uma carreira nova. Pode ser que você comece do zero numa área totalmente diferente, mas como ser humano, você já está muito mais lapidado que uma pessoa jovem que está lá no início da carreira. Que bacana, né? É interessante você falar isso, porque numa equipe, uma das coisas que eu acho super importante é essa mescla, né, de experiências, tanto a experiência da função em si, quanto experiências de vida, né? E como Sim. esses perfis se complementam, né? Uhum. Você pensa nessa geração mais nova totalmente digital, né, com um outro mindset, né? Tudo muito rápido, Uhum. muito dinâmico, né? Sim. E, e aí no outro lado você tem pessoas mais velhas, né, com a bagagem, né, uma história, né, super, né, interessante, uma consistência na carreira. Essas coisas se somam, né? Eu acho que enriquece Uhum. muito a equipe, né? Diferença de Sim. perfis, né? Sim, Muito com legal. certeza. Tem um filme bem legal que retrata isso, aliás, dois, né? Tem aquele Um Senhor Estagiário com Robert De Niro, Sensacional esse filme. né? E tem um outro filme que eu não estou lembrando agora o nome, mas que é com dois carinhas que vão trabalhar no Google. E aí ele já tem Não uns tem dúvida. 40 anos.
Você lembra o nome? Eu não tô lembrando agora. Não sei se é estagiário, se é alguma coisa. Não sei se alguém aí da live lembra, galera. Quiser. É, o É, se alguém estagiário. lembrar, coloca aí. Tá, o estagiário é do Robert De Niro. Mas esse com Certo. os dois carinhas que entram no Google, eu não lembro, mas é bem interessante esse conflito de gerações e como a coisa se desenrola e eles chegam à conclusão de que é melhor somar forças, né? De que cada um pode contribuir à sua maneira e é nisso que eu acredito. Legal. Aí, ó, os Ah, estagiários, né? os estagiários, é. Então tem um senhor estagiário e tem os estagiários, que é bem legal. Sim. Dois filmes muito legais, muito Sim, eu bem acho que é lembrado. bacana de quem está nesse momento assistir para ter esse olhar também. Uhum. Muito legal. Obrigada, Pedro, Fabiana, aí pelo lembrete. Show de bola. Pessoal, e só lembrando aqui também, né? Quem ainda não curtiu aí tanto um tijolo quanto o canal da Adri, aproveita, dá um seguir lá. É, tem conteúdo muito legal. Aqui no Tijolo a gente procura colocar conteúdo diário, né? E o canal Uhum. da Adri tem muita coisa bacana mesmo, em sites de carreira, né? Ela sempre está trazendo novidades lá. Então, um tijolo, né? adrianonascimento.coach, né, Adriana? Isso, adriananascimento.coach. Legal. Então, pessoal, né, Legal. quer contribuir aí com o trabalho, né? Com certeza você vai ser muito inspirado nesses dois canais, né? E além do mais, vai Uhum. estar aí a difundir a mensagem para cada vez mais pessoas, tá bom? Legal. Beleza, Adri. E aí a pessoa, né? Beleza, entendi qual que é, entendi que quero mudar, entendi, né? Qual movimentação eu quero fazer. Beleza, entendi. Agora você me explicou. Não vou começar do zero, né? Tô até mais Uhum. aliviado. Então, sensacional, né? E aí é hora de realmente planejar a mudança, né? Então, poxa, como que eu vou fazer isso acontecer, né? Tá. Como é que funciona esse processo, sabe? Bom, tem um passo anterior, tá? Que é Uhum, o autoconhecimento. Então, assim, uhum, às vezes acontece, então eu já atendi uma pessoa num processo de coaching que ela estava há 10 anos numa companhia e ela se sentia estagnada. E aí ela me procurou. Ela tinha participado já de treinamentos comigo, e aí Adri, quando eu me. Oi? vou fazer um comentário que eu acho que esse comentário aqui do amor e sonho, muito legal. O que 63 ela anos, terminando falou? a faculdade, aos 63 anos, né? Terminando Hum. faculdade de administração esse ano e tenho muitos sonhos profissionais. Cara, que legal. Ah, que legal, que legal. Ela foi minha aluna bem no comecinho da minha carreira, quando eu tinha 20 e poucos anos. Um beijo para você, minha linda. Que Que bacana. legal, que legal. Show, show. Bem legal. Obrigada por todos os meus coaches, meus amigos, meus alunos que estão aqui me prestigiando. Muito obrigada, viu? Muito bom ver vocês por aqui. Mas comentando com você o caso daquela minha coach, Uhum. que tinha sido minha aluna em treinamentos, né? Ela me falou de que estava 10 anos na companhia, estava tudo bem lá. E de repente ela falou: Mas eu tô me sentindo estagnada, eu não aprendo, eu não cresço, eu quero mudar, mas eu não sei nem por onde começar. Uhum. E aí entra o trabalho de autoconhecimento e o coaching ajuda muito nisso, né? Então a gente foi fazer uma investigação, ela só sabia que ela queria mudar. Então ela falou assim: não sei se eu faço primeiro o coaching ou se eu faço uma pós. Eu falei: olha, faz primeiro o coaching para você saber qual é a melhor pós para você fazer, né? Então a gente fez aí um trabalho de autoconhecimento e foi muito bacana esse case, muito bacana. Eu não sei se ela está Uhum. aí, a Rosângela, mas foi muito legal. Que aí a gente começou o processo de coaching para ela ter essa definição, se ela ia fazer uma mudança dentro da empresa ou se ela ia para o mercado. Aí ela decidiu que ela iria para o mercado durante o processo de coaching. Então, o coaching dura aí quase 3 meses, né? São 10 sessões, encontros semanais e tudo. Ah, e só um aviso, para quem ficar até o final vai ter um presente, hein? Então fiquem Opa! aí até o final, vai ter um presente. E aí o que acontece? Nesse processo de autoconhecimento, ela identificou que realmente já tinha encerrado o ciclo dela naquela empresa, ela queria ir para o mercado.
E aí ela conseguiu, através de uma indicação, uma entrevista. Ela falou, Dri, não sei nem como me vestir para uma entrevista. Me ajuda. Aí ela vai dar toda a orientação de como ela se vestir para a entrevista. Meu Deus, meu currículo está super desatualizado. Aí vou ficar lá o final de semana refazendo o currículo dela. Foi sensacional, porque assim, durante o processo de coaching, ela mudou de empresa, ela conseguiu trabalho novo, e aí no final do processo, ela tinha definido que ela ia fazer uma pós-graduação na USP. Uau, que mudança, hein? Então foi muito, muito assim. É como se a pessoa voltasse a viver, né? Porque aí ela acha um sentido novo. Então, esse é só um dos exemplos, né? Então, assim, se você tem todos aqueles, ou a maior parte daqueles sintomas que eu citei no começo da live, que são indicadores de que você precisa, de fato, repensar a sua carreira, a primeira coisa que você precisa parar é para observar você por dentro, o seu autoconhecimento. Então, você identificar quais são seus dons e talentos. Então, assim, às vezes é difícil a gente identificar os nossos dons, porque é uma coisa tão natural, que sai pelos Uhum. poros, assim. Então, é legal você pedir para alguém que te conhece muito bem, falar no que você é realmente bom, sabe? Ou você observar que tipo de ajuda as pessoas te pedem. Tá, eu trabalho, sei lá, na área de RH, mas todo mundo me pede ajuda para TI. Opa, será que não tem um indicador aí? Ou então aquelas Uhum. coisas assim que a pessoa vira e fala assim: Nossa, já pensou em trabalhar em TI? Porque você manja. Então, assim, esses indicadores é interessante a gente ficar alerta. Como eu tinha falado antes, né? Da questão de você descobrir seus dons através daquilo que você gosta muito, que faz seu olho brilhar. Se você vai numa livraria, está esperando alguém, qual é a sessão que você escolhe? Sabe, sem nenhuma obrigação? Qual é a sessão que você escolhe para passar o tempo? Isso é um indicador de uma tendência natural sua. Ou qual era a matéria que você mais gostava quando você era criança? Então, são todos elementos que ajudam você a identificar aí qual é esse teu talento, né? E Uhum. um processo de coaching ajuda muito, mas eu acho que tem muitas ferramentas hoje que proporcionam isso. O autoconhecimento, tem livros, eu até vou indicar alguns hoje para vocês. Agora, você, puxa, eu gosto muito. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu amo cozinhar. Vai, a pessoa fala, nossa, todo mundo que vai na minha casa ama a minha comida, como diz o Jacan, ama o meu tompeiro. Então, realmente, eu acho que eu vou cozinhar profissionalmente. Aí vem a Uhum. segunda. Assim, eu tô falando muito de forma muito superficial, né? Porque a gente tem um tempo aqui, o papo tá tão bom e daqui a pouco acaba o nosso tempo. Então, vou tentar acelerar aqui. Então, a primeira questão é o autoconhecimento, você identificar realmente aquilo que você ama fazer. Segundo, é você fazer uma pesquisa de campo, tá? Para você, aí eu nem sei se existe essa palavra, mas para você desromantizar aquela profissão, Uhum. né? Uhum. Porque assim, eu amo cozinhar. Nossa, eu amo mesmo. Eu faço uma comida, meu marido ama, meus amigos, minha família. Quero ser chefe de cozinha, vou chutar o balde, o mundo corporativo não é para mim. Calma, calma. Eu sou a favor de uma transição de carreira segura e responsável. Então, vamos supor que a pessoa identifique que é cozinhar. Eu adoro cozinhar. Calma. Primeira coisa, para você saber se é isso que você quer fazer profissionalmente, se oferece para algum restaurante do seu bairro, para você trabalhar como ajudante, nem que seja os finais de semana ou à noite depois do seu trabalho. Uhum. Ali é que você vai ver o bicho pegar e você Uhum. vai ver se você realmente quer ser chefe de cozinha, se você aguenta aquela pressão, chegando pedido toda hora, gente gritando, gente falando e te dando pressa, que é muito diferente de você cozinhar na sua casa, no seu tempo, né? Então, assim, esse tipo de experiência, ele é muito esclarecedor. Esse tipo de experiência esclarece muito e dá muita noção da realidade.
do que é aquela profissão no dia a dia, né? Outro ponto que pode ajudar é você conversar com pessoas que já estão naquela profissão, para entender qual é o dia a dia dela, por que ela está naquela profissão, por que ela gosta, e tem uma clareza maior da vida como ela é, né? Vamos supor que aí você passou, você viu a cozinha pegando fogo, mas você fala, é isso mesmo que eu quero, eu aguento a pressão e vamos que vamos. O outro passo muito importante que você tem que considerar é a questão financeira. Porque, assim, depois dos 30, 35, às vezes você nem mora mais com seus pais para falar, meus pais vão bancar enquanto eu me aventuro numa nova profissão. Então, você precisa fazer uma análise financeira. Primeiro, hoje, para ter clareza de quais são os seus gastos. Aí você começa a fazer uma poupança, que eu chamo de poupança do sonho, sabe? Poupança da realização do sonho. Então, assim, eu gasto X por mês, eu preciso guardar pelo menos o correspondente a 6 meses a 1 ano das minhas contas fixas pagas para que eu possa investir ou numa nova carreira ou num novo negócio, sem ter aquela preocupação básica da sobrevivência. Então, eu preciso ter esse planejamento para pagar os boletos nesse período que eu invisto no meu sonho. Ou alguém que vai patrocinar esse sonho. Então, de repente, seus pais, você chegar e conversar, olha, vou começar uma coisa nova, porque às vezes a gente começa ganhando menos, às vezes o investimento não tem um retorno tão rápido como a gente gostaria. E aí você pensar na sobrevivência enquanto você pensa no seu sonho novo é muita informação, sabe? E aí é muito provável você voltar para sua zona de conforto, porque você já está mais acostumado ao mundo que você conhece. De repente, você fazer uma redução nos seus gastos, já considerando isso. De repente, considerar se você tem um bem, sei lá, eu vou vender o meu carro para ficar nos próximos 6 meses me mantendo em busca desse sonho. Ou, se você é casado, chegar para o marido ou para a esposa e conversar e negociar. Olha, eu preciso de alguns meses para começar. Dá para você segurar as pontas, né? Então, eu acho que todos esses aspectos precisam ser considerados, sim, na hora de uma definição de uma carreira nova, depois dos 30, porque a gente não tem mais aquela coisa de, meu pai paga, se tudo der errado. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma mãe que o filho começou a fazer psicologia, fez 2 anos, virou para ela e falou, mãe, não é isso que eu quero. Aí ela me procurou, você pode me ajudar, pode ajudar meu filho a escolher a carreira certa, senão eu vou pôr ele em outra faculdade e eu vou pagar mais 2 anos e ele vai virar para mim e falar que não é isso que ele quer. Então a gente não tem mais esse suporte, né? Eu acho que tem a questão assim, né? A gente não tem mais os pais para bancar e também a gente sente que não tem mais tempo de ficar errando tanto, né? De ficar experimentando e quebrando a cara. Então, essa questão é bastante importante. E, paralelo a isso, você começar a estudar esse campo novo, né? Essa profissão nova. Então, a pessoa que está nesse processo de transição de carreira, ela tem que ter um planejamento de tempo também. Ela não vai mais poder passar todo final de semana emendando uma série na outra no Netflix. Ela não vai poder sair toda noite e ficar de bobeira. Então, ela precisa ter um planejamento do tempo para investir no sonho dela. Então, das 9 às 18, eu trabalho na empresa. E das 18 até meia-noite, até 10, 11 horas, às vezes até mais, eu vou estudar, eu vou fazer cursos, eu vou, de repente, trabalhar freelancer no restaurante ou naquela empresa que eu quero ter essa experiência. Você vai trabalhar no final de semana, você vai estudar no final de semana. Então, é um investimento também de tempo. E por um período, né? E aí, uma possibilidade também, que foi o que eu fiz quando eu estava fazendo a transição para ser coach, viver integralmente de coaching,
Eu trabalhava, né, eu fiquei fazendo isso por anos, desde 2016 até o começo desse ano. Trabalhava num horário comercial na empresa e atendia à noite e atendia aos sábados. Então, o que acontece? Chega uma hora que você já se sente preparado para falar, puxa, isso aqui deu certo, eu tenho condições de investir o meu tempo integralmente. Então, você faz uma transição muito responsável, sem aquele impacto brutal, porque sem esse planejamento é muito fácil você voltar para aquela vida antiga que não é o que você quer mais. Uhum. É onde está o conforto, né? É onde está a situação, né? Que Uhum. até então está mais confortável, mais adaptado, né? Uhum. Sim, É, sim. tornar é o caminho mais cômodo, digamos assim, né? Sim, sim. E as preocupações são legítimas, né? De quem tem 30, Claro. 30 e poucos anos, assim. Pô, assim, a gente tem que enfrentar muitos medos, né? Ah, se eu não conseguir pagar as minhas contas, se eu ficar doente e não tiver um plano de saúde, né? Então, assim, eu tive uma outra coach que ela estava nesse momento também pensando numa transição de carreira, mas a filha dela estava fazendo um tratamento médico e ela entendeu que valeria a pena ela se sacrificar até a filha dela fazer 5 anos, né? Na época a Uhum. filhinha dela estava 1 ano. O que ela conseguiu para ter um fôlego novo naquela empresa? Ela fez uma transição de departamento. Então ela mudou de Uhum. departamento para ter um fôlego novo e decidiu que ela ficaria ali. Então, assim, é muito importante o autoconhecimento e você avaliar todo o teu ecossistema, né? Então, assim, às vezes a pessoa já é casada, às vezes já tem filho, às vezes tem pessoas que dependem dela. Então, eu não recomendo, chuta o pau da barraca, vai viver seu sonho. Na prática não é assim, né? Então, assim, vá viver seu sonho com responsabilidade, faça sua transição com segurança, com planejamento para que ela seja de fato efetiva e ela dure, né? Uhum. Seja assertiva, né? Você mire no Sim, alvo, sim. né? E a tua margem de erro seja Ela pequena, seja né? sustentável, né, Bruno? Tem que ser Uhum. sustentável essa tua mudança, né? Uhum. Nossa, que bacana, né? E aí, assim, incrível, né? Você passou aí por um tempo na jornada dupla ou tripla, né? Você, Uhum, às noites aí, finais de semana aí, né? Já na tua, sim. né, nova função, né? Conciliando com o teu, Uhum, né, trabalho ali regular até então. E aí, uhum. quando que você daí entendeu que, meu, agora é hora de virar a chave, né? Como é que alguém que, né, tá passando por isso ou vai passar, pode entender, né, cair a ficha, poxa, agora eu acho que é o momento de virar a chave, agora eu acho que, né, agora vai, né? Como que é esse estalo, assim? Olha, Bruno, cada pessoa tem o seu estalo diferente, né? Mas no meu caso, eu amo trabalhar com treinamento e eu sempre vou fazer isso quando eu tiver oportunidade. Eu comecei a dar aula, na igreja, eu ia fazer 14 anos. Eu sinto que eu nasci para isso, que eu tenho esse talento, esse dom de ensinar. E eu acreditei que eu tinha nascido para isso até os meus 35 anos, quando eu fiz o curso de coaching. Aí eu falei, meu Deus, é isso, sabe? Quando seu coração bate forte, você fala, nossa, eu nasci para isso. Eu me reconheci ali. Então eu vi uma teoria para uma coisa que eu acreditava. E isso fez meu coração bater mais forte. Então, você tem uma conexão muito grande quando você de fato se encontra, né, naquela sua carreira. E tem outra questão, às vezes você começa a receber muita demanda e aí você não vai conseguir mais conciliar os dois trabalhos, sabe? Aí eu acho que é um momento de você falar, poxa, é, será que não está na hora de eu assumir esse meu sonho mesmo como plano A? Então, eu acho que o próprio negócio, a própria carreira paralela vai ganhando corpo, vai ganhando vida própria, sabe?
as pessoas vão conhecer. No meu caso, né, que trabalha com consultoria, com coach, com treinamento, tem o boca a boca, aí as pessoas te procuram, aí você fala, poxa, eu tô aqui passando quase 100% do meu tempo numa empresa e eu impacto X vidas. E trabalhando com o que eu amo, sem sair da minha casa, eu impacto muito mais e eu tenho transformações efetivas. Então, eu acho que cada um dentro de si vai ter esse termômetro para falar, agora chegou a hora. E vai muito dos valores da pessoa também, da questão dela se sentir segura, do momento que ela está vivendo. Então, assim, na época que eu conciliei o coaching com o meu trabalho e que foi bastante desafiador e cansativo, não é fácil, mas é recompensador. Nessa época eu tinha um grande objetivo, que era comprar meu apartamento. Né? Então, assim, eu estava naquela fase que, assim, eu preciso dar o meu melhor. Então, eu não podia abandonar o meu trabalho para viver só daquilo naquele momento, né? Então, você tem uma meta, então cada um vai entender, junto com as suas metas, com seus valores. E aí chega uma hora que, se você realmente escolheu a carreira certa, isso transborda. E aí não dá mais para você conciliar as duas coisas. Eu acho que é essa chave que vira é quando você sente isso. Que bacana, cara. Uhum. E aí, interessante na interação do pessoal, o Paf Viana, né, comentou que trocou de carreira, né, até de país aí, né, foi uma experiência O super... Pedro, muito legal o né, exemplo dele. mas recomenda muito, né? Que Uhum. bacana, né? Sim. A Vá Ribeiro colocou aqui uma pergunta super pertinente, até quero aproveitar esse finalzinho, eu acho que bem bacana. Claro. Vocês acreditam que Uhum. a mulher tem mais dificuldade nessa transição? Olha, a mulher, assim, ela desempenha muitos papéis, né? E às vezes já é mãe e tem. A mulher já tem dupla carreira, se ela for casada, então já faz parte do dia a dia, já vem no pacote, né? E aí, se ela quiser fazer uma transição de carreira, ela vai ter que ter um terceiro turno aí, né? Colocar as crianças para dormir e tudo mais. Mas eu vejo na mulher, às vezes, muito mais garra e muito mais coragem do que nos homens, sabe? De peitar isso e falar isso que eu quero para mim. É o que eu acredito. Eu acho que vale a pena até você responder, a galera colocar aqui também, mas é a minha percepção. Eu concordo plenamente. Eu acho que Dá-lhe, mulherada! isso aí. O que vocês acham, pessoal? Vocês concordam, não concordam? Comenta aí para a gente saber. Mas muito, muito bacana. Pessoal, Alguém e aí falou, quem ainda foi o que eu disse. não acredita, verdade, concorda? Mulherada em peso aí. Muito bom. Viu? Isso aí. Pessoal, quem ainda não acompanha, né, os canais aí, @tijolo, Coach. @adrianonascimento.coach, Uhum. segue lá, poxa, tem muita coisa legal, né? Um tijolo, a gente sempre procura postar conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, né? Inteligência Uhum. emocional, comportamento. Adriana, insights super bacanas, né? De carreira, né? De coach, e coisa que Uhum. realmente agrega bastante, vocês não vão se arrepender com certeza, tá? Uhum. Adri, então assim, poxa, sensacional, entendi, né? Onde que está a minha mudança, se eu, poxa, acho que é uma movimentação lateral mesmo na minha empresa, ou, né, mudar de empresa, ou mudar de profissão, enfim, entendi esse momento, né? Entendi que não preciso Uhum. começar do zero, que a minha bagagem de, né, profissional já, né, me trouxe até aqui, eu vou continuar levando isso adiante, né, e complementando Uhum. essa bagagem, né? Entendi o meu propósito, né? Você comentou dos dons, né? Poxa, quais são meus dons, minhas habilidades naturais, né? Eu tenho facilidade de lidar, né? Super Uhum. interessante isso. Né? Você comentou um pouquinho também do planejamento da transição, né? Comentou da tua própria história, né? Como Uhum. você se preparou e se planejou, né? Lidando ali por um tempo, né? As coisas em paralelo ali durante o dia no teu trabalho, à noite, esse final de semana já atendendo como coach, né? E aí Uhum. ponto que você entendeu que, poxa, agora vai, né? Agora é virar a Uhum. chave, me sinto confortável, né? Me sinto realmente uma profissional, né? Então, Uhum. nessa área aí, vamos que vamos, né?
Então, Uhum. super interessante. E aí, Adri, para a gente, né, tá caminhando para os finalmente, você passou tão rápido, né? Já? Bate-papo super bom. Passou muito É, rápido, foi muito bom conversar com você. não, muito legal, pô, sensacional. Curti. E eu também. E assim, você tem alguma dica para dar para quem está passando por isso, né? Quem está pensando? Você tem alguma sugestão aí, algum conselho aí para quem, né, está começando essa jornada ou no meio dela? Bom, primeiro é que faça o processo de coaching comigo, que vai resolver aí Boa, pelo menos metade dessa sua dúvida, vai te deixar bem encaminhado. O boa. processo de coaching realmente vai ajudar, mas brincadeiras à parte, é, invista no seu autoconhecimento. De alguma forma, invista no seu autoconhecimento. Saia do piloto automático. Tenta observar o que você de fato gosta. Então, assim, não busca só a satisfação no trabalho. Se está tudo ruim, nesse momento você não tem condições de fazer essa transição, vai atrás de um hobby, alguma coisa que te satisfaça de alguma forma e que te realize, para que haja um equilíbrio, sabe? Para que, puxa, dá aquela despressurização, faz uma academia, boxe, não sei, canaliza a sua raiva, essa sua frustração como um paliativo nesse momento. A questão do autoconhecimento é extremamente importante. A questão de você também se auto-observar, que aí volta para o autoconhecimento, a questão dos seus dons, do que você curte, do que você aprende naturalmente, e começar a pesquisar outras profissões, sabe? Às vezes você vê lá, nossa, essa profissão aqui tão legal, vai mais a fundo, tenta conversar com alguém que está nessa área, ou de repente, se você sente que está desatualizado, hoje tem milhares de cursos na internet que você pode fazer. E leituras, né? Eu queria até recomendar aqui um livro que eu gostei bastante, esse livro que chama Impacto, do Maurício Sampaio. Depois eu vou colocar lá na minha página, tá? É adriananascimento.coach. Os livros que eu estou indicando aqui na live. Então, o Maurício Sampaio é um coach de carreira, super renomado do Brasil, e ele se aprofunda nessas questões que eu trouxe de planejar a sua transição. E ele fala de uma coisa bem interessante, que é você buscar ouro na sua história, buscar na sua história elementos que você vai poder capitalizar. Esse outro livro que chama A Hora Certa de Mudar, também é um livro mais grossinho, mas que vai falar como você repensar a sua carreira. Não se preocupem em anotar, porque eu vou publicar para vocês. E esse livro do Cortella também, que é um questionamento: por que fazemos o que fazemos? Então, eu acho que no mínimo, fazendo essas leituras, você vai sair do piloto automático, vai se reconectar com a sua essência. Para Muito começar, legal. Ah, eu acho que pode ajudar bastante. show de bola. Adri, então estamos finalmente, o pessoal só está curioso com o presente, né? Tem gente que O está ansioso aí presente. para. A... É, Então tá bom. Eu vou fazer uma publicação agora na minha página. Vou tirar uma fotinho assim, ó, com essa roupa que eu tô aqui. E vou publicar. As primeiras 10 pessoas que deixarem o seu comentário e colocarem lá, eu quero, vão ganhar uma sessão de coaching de clareza profissional comigo, totalmente gratuita e online, tá? Então, assim que terminar a live, vou postar a fotinho lá com os livrinhos na mão, e aí vocês colocam eu quero, então as 10 primeiras que colocarem eu quero vão ganhar uma sessão experimental gratuita comigo. ô Adri, mas aí Oi. tem que ter seguido @ tijolo também ou não? Não precisa. Ah, eu acho que é bom, né? Ah, aí sim. Legal. Faz sentido, faz sentido. Eu vou lá conferir se está seguindo um tijolo, senão não vai ganhar. Opa, boa. Tá bom? Isso aí. Beleza, show de Legal, bola. legal, Bruno. Super obrigada pela oportunidade. Eu amei falar com você. Imagina. Pô, tô super feliz, Ado. Obrigado mesmo. Foi super enriquecedor esse bate-papo. Queria agradecer Legal. também todo mundo que entrou, acompanhou, ou que não, né, não conseguiu assistir ao vivo aqui, mas vai ver o vídeo depois, vai estar lá no feed. Pessoal, muito Uhum. obrigado. Vocês são sensacionais.
Adri, muitíssimo obrigado. A gente continua, né, se falando, se seguindo aí, né? E tamo junto. Obrigada. Tamo junto e estou à disposição quando você precisar. Tá bom? Um beijo, Beleza. pessoal. Todo mundo, muito obrigada por prestigiar a nossa live, pela presença de cada um de vocês. E fiquem à vontade para me chamar no direct para tirar dúvidas. Eu sou super acessível, vou ter muito prazer em ajudar vocês, tá bom? Show de bola. Valeu, gente. Obrigado, Adri. Até a Obrigada, próxima. um beijo, até. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.